Olá pessoal, a gente está aqui aproveitando os médicos, nutricionistas, fisioterapeutas da família. A gente teve o almoço da família aqui e a gente está aproveitando eles para poder dar uma entrevista para vocês. Agora a gente está aqui com a doutora Vânia, que é minha tia, nutricionista. Ela é formada em nutrição pela Unirio, ela é especialista em nutrição esportiva pela UERJ, ela é especialista em nutrição clínica pela Asbram e ela é pós-graduada em nutrição clínica funcional pela VP. E hoje a gente veio aqui falar um pouquinho para vocês sobre a diabetes gestacional. A gente lembrou desse caso, que a gente teve um caso na família, uma predisposição, e aí a gente achou importante, tinha umas mamães também querendo tirar algumas dúvidas, a gente achou importante trazer esse assunto para poder compartilhar com vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a diabetes gestacional, né? O que essa diabetes gestacional, como que ela acontece? Então, o quadro de diabetes gestacional ocorre quando a primeira vez em que a mulher apresenta um excesso de glicose no sangue durante esse período de gravidez. Então a gente chama de diabetes gestacional. Geralmente a pessoa não é, a mulher, né, nunca apresentou nenhuma alteração de glicose antes da gestação e provavelmente uma boa percentagem dessas mulheres não vai apresentar o quadro de diabetes após a gestação. É uma situação que se interrompe assim que o bebê nasce, tá? Por que ocorre essa alteração da glicose durante a gestação? Durante o primeiro trimestre da gravidez ao terceiro, ocorre uma resistência à insulina. A insulina é um hormônio que tem a função, né, de facilitar, de promover a passagem da glicose do sangue para dentro da célula, para que ela promova energia, né? Nós somos movidos à energia. Essa energia, ela advém da glicose que a gente ingere. A glicose, ela está presente nos alimentos com carboidrato, né? Os carboidratos. Quais são eles? Os pães, os tubérculos, as batatas, né, que são os tubérculos, frutas. Então, alguns alimentos têm maior ou menor concentração de carboidratos. E uma observação que a gente pode fazer é que o refinamento dos alimentos, né, a industrialização ocorrida no século passado, né, aumentou muito a produção de alimentos refinados. Então, nós temos arroz refinado, as farinhas refinadas, e o refinamento retira a fibra do alimento. E com essa retirada da fibra, esse alimento se torna ele aumenta o índice glicêmico, né, por porção. Por quê? A fibra ajuda a retardar a absorção da glicose lá no intestino. A gente está tirando uma parte importante desse alimento, que é uma parte que ele tem uma função no nosso organismo, né? E acaba que esse processamento de hoje em dia a gente vai perdendo isso aí. Exatamente. Então, durante a gravidez, as demandas de nutrientes aumentam, porque há a geração de um novo ser, né, no ventre dessa mulher. Então, a demanda nutricional é muito aumentada. E os hormônios produzidos pela placenta vão propiciar uma resistência à insulina, ou seja, a insulina vai ter maior dificuldade em transportar e promover, né, a passagem da glicose do sangue para dentro da célula. Então vai sobrar mais glicose no sangue. Com isso, nos últimos meses de gravidez, a mulher, né, que já com o quadro de diabetes gestacional, ele é multifatorial, ou seja, ele pode ser causado por várias situações, né? E a mulher propensa a desenvolver essa alteração de glicose, né, de resistência insulínica, ela pode desenvolver o quadro de diabetes gestacional, que tem lá um protocolo, né, que o médico, o endocrinologista, o próprio obstetra, ele vai encaminhar a mulher a exames para que se confirme esse quadro de diabetes gestacional. O importante é que
a mulher tenha noção de que ela não pode comer por dois, né? Que devido a essa demanda nutricional, a própria produção de hormônios da gravidez vai aumentar também a fome, né? E às vezes também a rotina não está sendo adequada dessa alimentação e às vezes ela está sentindo fome num horário que ela não se alimentou bem no horário anterior, né, Vânia? Que seria um horário que às vezes ela não se alimentou bem no almoço e aí daqui a pouco passou 1 hora e ela já está com fome. Então a alimentação deve ser balanceada. Essa diabetes vai ser diagnosticada pelo médico, né? E vai ser encaminhada para o endocrinologista e para o nutricionista para esse acompanhamento. Então, essa questão do controle da glicemia durante a gravidez, ela é muito importante. Porque se a mulher já, ao engravidar, tem informação de que ela precisa se alimentar bem, distribuir bem os alimentos, ter alimentos ricos em nutrientes, né? Que promovam um perfil anti-inflamatório dessa alimentação, ou seja, que seja rico em frutas, em vegetais, alimentação mais colorida possível, né? Com alimentos naturais, evitar alimentos industrializados, alimentos refinados. Então, com isso, a alimentação torna-se um coadjuvante para a saúde e não a própria provocação de uma doença, né? Então, o diabetes gestacional, ele pode ocorrer, sim, em mulheres que já iniciaram a gravidez com sobrepeso ou até com obesidade, em mulheres com história familiar de diabetes, né? Em mulheres sedentárias. Então, além disso, tem outros fatores também que o próprio médico vai diagnosticar e conduzir essa mulher, né, para um tratamento adequado. Agora, com o diagnóstico de diabetes gestacional, eu sempre tranquilizo as mulheres, né, com esse quadro, porque se você levou um susto com esse diagnóstico de diabetes gestacional, se você tem um bom médico, se está te conduzindo, se você tem o auxílio de um nutricionista para te orientar quanto à qualidade da sua alimentação, fique tranquila que seu bebê vai nascer muito saudável, né, se você conseguir fazer tudo direitinho, né? Não é a pior coisa do mundo que poderia acontecer na sua gravidez. Você precisa estar bem assessorado, né? E se tranquilizar, principalmente. Agora, as iniciativas que essa mulher deve tomar, né, ao receber um diagnóstico, né? Porque às vezes ela sente aquele desespero, e agora? O que eu vou fazer? Vai trazer algum dano para o meu bebê? Não, tem como você fazer o acompanhamento todo necessário e você e o seu bebê vai nascer com saúde, com todos os benefícios da sua alimentação adequada. Riscos, com certeza, o diabetes gestacional é uma causa, é uma comorbidade bem, diríamos, preocupante durante a gravidez. Há riscos sim, porque o excesso de glicose no sangue dessa mulher vai passar para o bebê através da placenta. E ela não pode deixar isso de lado, né? Exatamente. Não é nem uma coisa que ela não vai conseguir superar, nem uma coisa que ela possa deixar de lado. É uma coisa que precisa do acompanhamento. Exatamente. Então, assim, o risco é de um bebê com quadro de macrosomia, né, que é um bebê grande, porque ele foi alimentado excessivamente por essa glicose que ficou em excesso no sangue da mulher, como a insulina, que é o hormônio, né, que baixa a glicose do sangue. Ela não está funcionando bem pelo perfil hormonal da placenta, então sobra muita glicose no sangue. Essa glicose acaba passando pela placenta e o bebê tem o risco de desenvolver macrosomia. Então, é um bebê grande, um bebê que pode ser até mais inchadinho, né? E com excesso de peso mesmo, e com o risco de fazer uma hipoglicemia pós-parto, né, imediato. Então, isso são riscos. Aí já é considerado até um parto de risco, se a mulher foi diagnosticada, está com diabetes descontrolado, tem o risco de desenvolver hipertensão arterial durante a gravidez, né? Então, são várias comorbidades associadas, mas o que eu sempre tranquilizo é que a mulher que tem um suporte, né, de informações, tem uma boa equipe médica auxiliando, busca informação, ela consegue administrar isso. Bom,
tocante à alimentação, né? O que essa mulher pode comer, o que ela pode evitar, quais são os principais pontos aí. A gente não vai falar de nenhum caso específico, porque todo paciente tem que ser avaliado devido às quantidades que ele vai ter que ingerir. A gente vai dar aqui umas orientações gerais, né, do que preferencialmente ele pode escolher ou evitar. Então, existem algumas estratégias que vão controlar essa glicemia. Isso serve para qualquer pessoa, né? Agora, no tocante à grávida, o bebê precisa de um aporte nutricional adequado, né? Então, ela precisa se alimentar adequadamente, distribuir bem as refeições durante o dia. Então, seriam 4 principais refeições, né? E 2 lanches intermediários, tá? Nunca pular refeição, sempre para evitar pular refeição, né? Se sair, se for ao médico, se for demorar, levar um lanchinho na bolsa, carrega uma bolsinha térmica nesse período, né? Para levar uma água também, que é importante. Exatamente. O consumo de água no período da gestação. Sim, então assim, não pular refeições, manter período, né, regular de intervalos regulares, né? Então, de jejum, que é importantíssimo para até pelo perfil hormonal já no período da manhã, né? Então, uma grávida ela tem um limiar muito tênue desse perfil hormonal e ingerir um café com qualidade. Depois eu posso até falar em relação a essa qualidade dos alimentos, mas as refeições, distribuir bem ao longo do dia, de jejum, um lanche no meio da manhã, um almoço, lanche ela poderia até fazer 2 lanches, né? Ou um principal à tarde, mas eu prefiro os menores, né? Porque aí você a grávida não concentra tanto a quantidade de alimentos e com isso ela não aumenta tanto. Os picos, né? Exatamente. Então a ingestão de nutrientes fica mais reduzida e a glicemia fica mais controlada. Jantar e um pequeno lanche antes de dormir. Seria basicamente isso, né? Agora, a qualidade dessa alimentação. O carboidrato é o nutriente que fornece glicose para o nosso corpo, né? Então, nós precisamos dessa glicose para produção de energia, o feto precisa para crescimento, principalmente nessa fase final da gravidez, né? Que ele vai aumentar de tamanho. Então, nós precisamos trocar o carboidrato da dieta, tá? Provavelmente, e eu digo praticamente certeza, o excesso de carboidrato simples é que faz essa glicemia alterada, né? A gente chama de desglicemia, alteração da glicemia durante o período da gravidez. Devido a essa alta concentração de vários alimentos que contém, não vai ser, às vezes não é um alimento normalmente, são desses vários alimentos que tem muita concentração que vão... Então assim, trocar o alimento rico em carboidrato, que a grávida precisa, mas ela precisa trocar o alimento refinado. Então, o arroz, que seja o arroz integral. Uma dica, enriquecer o tempero desse arroz, né? Porque a transição do arroz branco para o integral, muitas pessoas rejeitam, né? Porque ele dá o sabor dele, ele precisa ser um pouquinho mais temperado. Você vai jogar, não é que a pessoa vai jogar sal, gente, não é o sal que vai dar o tempero, mas você pode jogar mais cebola, mais temperos ali para ele poder... especiarias, né? Então, alho poró bem cortado, fatiado bem fininho, como se fosse cebola, acrescentado ali no momento de refogar o arroz, né? Então, fazer esse arroz pode fazer na panela de pressão por 20 minutos e depois deixar essa panela de pressão fechada, que aquele vapor vai finalizar a cocção desse arroz. Então, seria trocar arroz branco pelo integral. Feijões, variar a qualidade dos feijões durante, né, a semana. Não precisa ser só feijão vermelho. Não, tem feijão vermelho, tem feijão preto, tem o branco. O carioquinha. Né? E nesse grupo dos feijões, nós temos
As outras leguminosas, né? Lentilha, ervilha, grão de bico, que você precisa fazer uso durante o dia em algum momento. Ou uma sopa à noite, ou grão de bico você pode bater e fazer uma pasta, né, de grão de bico. Usar aquela pastinha em algum alimento, pode usar no crepe, né? Exatamente, pode fazer uma crepioca. A própria tapioca, o pãozinho, né? A questão dos pães, com glúten ou sem glúten, é uma coisa muito particular, depende do diagnóstico né, de cada paciente. Agora, a gente pode fazer os pães em casa, né? Com farinhas que não vão ser essa farinha branca, que vai ajudar, porque o pão que você faz em casa, gente, não tem aqueles conservantes que vão ter para aquele pão ficar de prateleira no mercado, na padaria, 1 mês, 2 meses, é o tempo que ele vai demorar. Então, tudo que você puder fazer ao natural são os que você vai ter mais benefício, vai aproveitar muito mais a absorção daqueles alimentos, assim também como as frutas de época. Aproveitar a safra de cada época. Esse mês essa fruta que está na época, então vamos consumir essas frutas da época, que você vai aproveitar os nutrientes dela, vão estar melhores na época dela, que não estão sendo estimulados a ser produzidos em outra época. Então, assim, trocar os alimentos refinados, né, o arroz, os pães, para os pães integrais, aí a dica da Mariana é excelente, se você conseguir fazer em casa. Existem hoje em dia na internet, né, tem receitas de A a Z. E ela pode congelar, né, pode fazer Exatamente. o pão, faz 2 receitas, eu não tenho tempo de fazer isso durante a semana. Gente, se você fizer o pão, você consegue congelar ele, depois você tira, ele fica normal, fica uma delícia, então você tem como essa facilidade dos pães de congelar. Um forninho, né, para reaquecer, um próprio grill, né, e ali usa essa pastinha de grão de bico que a gente sugeriu, pode fazer a pastinha de ricota temperada, a pastinha de atum, né, então assim, tem que variar essa alimentação. Trocando então os refinados, né, pães, o arroz, as massas, utilizar as que contenham fibras, tá? Outro ponto, frutas, evitar sucos, né? A mulher com diabetes gestacional, ela deve consumir as frutas in natura, porque as frutas in natura têm a presença de fibras. Quando vai bater para fazer o suco. Exatamente, no momento se preparar um suco de laranja, por exemplo, se usa pelo menos 5, 6 laranjas, né, para fazer 300, uma quantidade muito alta de concentração da fruta. Se você chupasse, você não ia chupar 5 laranjas, né, porque está consumindo bagaço, toda aquela fibra que tem. Então, de preferência, comer a fruta. Comer a maçã, comer a casca também, porque aquela casca ela vai propiciar a fibra necessária para retardar o aparecimento dessa glicose no sangue, né? Então essa fibra a nível intestinal, ela prolonga a digestão. Com o prolongamento dessa digestão, a glicose vai demorar, vai levar mais tempo a surgir no sangue. Então não vai haver aqueles picos de glicose, que a gente chama de picos glicêmicos, né? Que o pico de glicose vai demandar uma resposta do hormônio, que eu já falei antes, que é a insulina. E como a mulher nessa fase da gestação já tem realmente esse quadro de resistência insulínica, a gente utilizar a estratégia de fibras na alimentação vai retardar essa hiperglicemia. Então, frutas com fibras sempre. A sugestão da laranja, chupar as laranjas, como bagaço, engula o bagaço, isso vai ser excelente, né? Não só para digestão, que também acontece a constipação intestinal nessa fase da gravidez, devido até o crescimento do bebê, né? A compressão do abdômen, a função intestinal fica comprometida. O perfil hormonal também vai favorecer a constipação. Então, mais um motivo para se aumentar a quantidade de fibras da dieta, tá? Através de alimentos integrais, através de frutas e as cascas e bagaços, né? Através de vegetais também, com casca, vegetais ralados, né? E a questão da constipação intestinal, aumentando fibra, tem que associar imediatamente a ingestão de água, tá, gente? Já acontece, já é uma situação fisiológica normal da mulher passar no período de gestação.
Eu lembro quando eu fiquei grávida, a primeira coisa que a médica falou, olha, se o intestino ficar preso é normal. E graças a Deus eu não passei por isso, eu consegui controlar com a alimentação. Por dia que eu senti que às vezes o intestino estava mais preso um pouquinho, consumi mamão, uma ameixa, alguns alimentos, bastante fibra, aveia, né? E aí conseguia controlar isso aí. Porque, e água, né? E bastante água, porque para essa mulher que já tem essa constipação intestinal, que na gestação isso também vai piorar, então tem que estar muito atenta. Atenta, exatamente. Então, aumentou a quantidade de fibras, aumentar a ingestão de líquidos, né, principalmente de água. Por quê? A fibra ela vai ser digerida parcialmente, né, no intestino, os alimentos sofrerão digestão e a fibra vai ser eliminada nas fezes. Então, se ela consumir a fibra e não consumir a água, aí vai prender mais ainda o intestino. Porque a fibra no intestino, ela tem a facilidade de adsorção, né? Não é absorção, é adsorção. Ela absorve a água da parede intestinal. Então, as células intestinais, elas têm água no seu conteúdo, né? Então, a fibra, se não houver água oferecida pela dieta, a fibra vai passar pelo intestino, sugando aquela água do próprio intestino. Então, vai causar uma constipação séria. Tá? Assim, em hospitais, né, pacientes internados que ficam acamados, não se movimentam, esse quadro é muito preocupante. Então, por isso, o paciente que está em possibilidade de se movimentar, no hospital, a conduta é oferecer fibra mais água para que a facilitação desse movimento intestinal ocorra. Mas, como eu disse, se a grávida, né, com esse quadro de diabetes gestacional ou com a preocupação de prevenir, né, ingerir mais fibras, tem que associar a água para que essa fibra ela absorva assim, a água que foi ingerida e não resseque mais, né, esse lume intestinal. Então, a questão das frutas com fibras, aí você citou, né, o seu caso, você associava fibras, né, de farelo de aveia, né? Já consumia de manhã, porque você já vai ter aquela porção, né, que você pode associar na fruta, né, pode colocar por cima, você pode ser a chia, pode usar aveia, né, tem várias... Quinoa, o amaranto, né? Então, assim, o uso de fibras adicionais a um pote de frutas, né, um potinho de salada de frutas, por exemplo, também vai favorecer a essa digestão mais lenta, né, e o prolongamento do aparecimento da glicose no sangue, evitando os picos, tá? Então, sempre que comer frutas, também, além de comer com casca, né, ou ingerir o bagaço, um potinho de frutas, vai fazer um potinho com mamão, adicione ali farelo de aveia, pode adicionar também castanhas, a castanha do Pará, as castanhas de uma forma geral, amêndoas, elas contêm gorduras muito benéficas, e essas gorduras que são excelentes para o bebê que está sendo formado, essa gordura também retarda o aumento, né, o aparecimento da glicose no sangue, a passagem da glicose do intestino para o sangue. Tá? Então, num potinho de frutas, no café da manhã, pode associar farelos ou as castanhas. Tá? Isso é um mecanismo da gente tentar evitar que a grávida aumente a glicose, continue consumindo carboidrato, mas um carboidrato de ótima fonte, um carboidrato com uma estratégia que prolongue essa digestão e não facilite o pico da glicemia. E uma questão importante também que a gente estava conversando aqui antes, se ela for escolher mais de uma fonte de carboidrato, né, que ela divida essas porções, né, que ela não coloque 3 porções diferentes, né, em uma única refeição. E ela vai escolher ali naquela refeição, né, o que ela vai comer, e aí para não colocar, eu vou no self-service, eu vou colocar um pouquinho de cada um.
né? É complicado nesse período, tem que tomar muito A cuidado. questão das quantidades também, assim, varia muito de peso, né? A gente tem que relacionar o peso corporal, a fase gestacional, então as quantidades elas ficam mais individualizadas, né? Por isso que eu falei no início, um bom acompanhamento médico, e se esse médico perceber que a grávida está já com risco de desenvolver esse diabetes gestacional, com certeza ele vai encaminhar a grávida para um nutricionista para fazer esse planejamento individualizado. A nossa orientação é sempre que troque o refinado, o carboidrato refinado para o complexo, que seja integral, frutas com, né, cascas e bagaços, uns potinhos de salada de frutas, adicionar os farelos ou as castanhas, né? Os pães, como eu falei, de preferência os integrais, com fibras, com castanhas. Hoje no mercado tem uma variedade bem interessante, né? Mas, como você mesma colocou, se a mulher puder fazer uma vez na semana, fazer uma quantidade de pães para 15 dias, 2, né, pãezinhos ou 3, ela congela e vai ingerindo aquelas fibras, um alimento mais saudável, sem os conservantes, com fibras, com castanhas, aí pode variar, né? E a proteína também é um outro nutriente importantíssimo, porque a proteína ela vai promover a construção tecidual desse bebê, né? Estamos falando da gravidez, né? Então não pode faltar proteína na dieta da grávida. Uma porção importante também no café da manhã, né? Exatamente. Então não pode faltar proteína em nenhuma refeição, tá? E mesmo que num pequeno lanche seja uma quantidade menor, mas a proteína naquela refeição também vai cooperar para que a glicose seja retardada, né, se retarde o aparecimento da glicose no sangue. Então, outra estratégia, adicionar proteína à refeição. Então, com isso a gente reduz o risco do pico glicêmico, tá? Então, outra estratégia. No café da manhã, queijos de boa qualidade, um queijo branco, o próprio omelete, que é excelente, logo pela manhã, fazer um omelete com temperos, pode colocar especiarias, tomate, especiarias. Eu vou falar dos óleos, tá? Mas já vou dar uma dica, né? Evite cozinhar com óleo refinado, se puder, trocar o óleo refinado para o azeite, né? Cozinhar com um azeite extra virgem, aquele que você olha no mercado é um azeite mais barato. Esse azeite dá para você cozinhar, porque na cocção o aquecimento vai favorecer também, né, a alteração daquele óleo. Mas como o azeite é uma boa fonte de gordura, né, a gente, mesmo ele aquecido, ele continua sendo uma excelente fonte de gordura em relação ao óleo refinado, tá? Um óleo que é excelente para a saúde, né, é o óleo de coco. Ele tem um perfil, o ponto de fusão dele é diferente do azeite, então ele resiste mais às altas temperaturas. Até na hora de fazer você consegue ver, né? Exatamente. Ele demora mais a se transformar. Então, a mulher pode comprar esse óleo de coco e adicionar ali pequenas quantidades na frigideira, fazer um omelete, né? E hoje já tem também esse óleo de coco sem ele um pouco menos doce. Exatamente, né? Que sem consegue usar o sabor, né, de coco. E eu, assim, numa transição a gente pode fazer um fio de azeite com um fio de óleo de coco, por exemplo. Na né? adaptação, né? Na adaptação, faz os dois, tá? Mas o óleo de coco é melhor ainda do que o azeite, tá? E aí faria um omelete enriquecido, uma fruta, né, com casca, tubérculos como batata doce, aipim, inhame, são bem-vindos, né? Eles também eles mantêm o nível de saciedade, tá? Então a mulher não vai ter um intervalo maior sem a sensação de fome, tá? Então ajuda a controlar a sensação de fome que é grande na gravidez. No último trimestre, então, né? A gente sente uma fome que parece que nada a vai mãe aqui também já mãe 2 vezes, então ela está contando um pouquinho também da experiência dela. Inclusive na minha segunda gravidez eu também apresentei esse quadro de diabetes gestacional, tá?
E não é nada agradável a gente ter esse diagnóstico, né? Te perde o chão na hora. A gente fica um pouco perdido. Mas com uma boa orientação, eu mesmo sendo nutricionista, fiquei um pouco aborrecida comigo mesma. Já tinha uma excelente alimentação, né? Mesmo já sempre sendo uma alimentação controlada, ela apresentou, né? Exatamente. Então, não só pela alimentação, tem outros fatores, né, que podem causar o diabetes, diabetes, mas foi assim, eu digo a vocês que a minha experiência foi excelente, porque com esse susto que eu levei, né, eu consegui manter uma alimentação super saudável, equilibrada. Então foi muito melhor esse último trimestre, né, da minha segunda gravidez do que da primeira, porque eu estava mais atenta, exatamente, né? Então eu utilizei essas estratégias com muito maior rigor, né? Então, assim, voltando à questão das refeições, né, o café da manhã, aí no meio da manhã, mais um lanchinho pode ser fruta com as castanhas ou com farelo, né? Se não há restrição para ingestão de leite nessa grávida, né, um iogurte, um greco, ou fazer um iogurte caseiro, né, também, a gente tem algumas receitinhas também sobre como manipular né, como se confeccionar um iogurte caseiro. Aí o almoço, tá? Evitar frituras, né? Carnes gordas, tá? Por quê? Vamos falar agora da gordura. A gordura saturada presente em carnes gordas, presente em frituras, presente em hambúrgueres, presente em presunto, salsicha, né? Embutidos, tá? Essa gordura saturada, quando ela circula no sangue, depois que a pessoa ingere, que o processo de digestão ocorreu, que ela foi absorvida, a gordura saturada, ela é pró-inflamatória, tá? Então, dentro da célula, ela causa respostas inflamatórias dentro da célula. Essa resposta inflamatória vai acentuar a resistência insulínica, vai acentuar, então, esse quadro de alteração do metabolismo de carboidrato, tá? Então, a outra estratégia é reduzir ou cortar as gorduras saturadas. É importantíssimo, tá, gente? Porque o quadro de diabetes e o diabetes gestacional, ele é um quadro em que aquele metabolismo se apresenta com um perfil inflamatório. Então, dentro da célula, já ocorre uma reação de mecanismos inflamatórios, que hoje os estudos mostram, né, que esse é o perfil chamado de polimorfismos, né, que vão causar respostas inflamatórias. Essas respostas inflamatórias vão silenciar, vão fechar a porta de respostas de defesa, que a gente chama de respostas antioxidantes, tá? Vou dizer vou comparar, né, como se fechar mesmo uma porta, tá? Então, por aquela porta, se o metabolismo celular fosse estimulado para a via antioxidante ou a via de defesa, o organismo estaria mais competente, né? Ele teria uma resposta anti-inflamatória mais competente, tá? Quando a gordura saturada é ingerida e ela é absorvida, né? Ingerida, digerida, absorvida, surge no sangue, né? Por todo o metabolismo da gordura, e lá na célula ela vai então fechar a porta do mecanismo antioxidante, que é o nosso mecanismo de defesa, né? E vai abrir a porta da inflamação. E aí vão ser os danos. Exatamente. Então, são vários os danos, né? E a resistência insulínica está entre esses danos, tá? Então, cortar a gordura saturada, tá? Dá de novo alguns exemplos para o pessoal que entrou aí por último poder ver. A gente também deu a dica de diminuir, evitar ao máximo as gorduras saturadas. Isso. Né? Então, carnes gordas, né? Aí você vai trocar por carnes magras, né? Porções sem a pele, né? O peixe sempre sem a pele, o frango sem a pele, a porção de carne vermelha sem a pele. E é muito importante também reduzir a ingestão de carne vermelha, tá?
né, ela também vai favorecer essa resposta inflamatória, tá? Então, no máximo 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, para as pessoas que não conseguem ficar sem carne vermelha, né? E dar mais valor, né, e procurar ingerir mais alimentos proteicos, mas de fontes vegetais, né, como essas leguminosas que eu falei, tá? Grão de bico, lentilha, ervilha, os feijões. E né? até quem tem a possibilidade dos orgânicos também, né? Exatamente. Que é muito importante. Então, em relação às carnes, cortar as fontes, né, de gordura, fontes de fritura, aí, gente, não tem como, tem que ser radical. Na gravidez, você tá alimentando um novo ser que vai surgir, que você é responsável pelo metabolismo dele. E que você vai abrir mão de coisas que você tá vendo ali para comer pela saúde do seu bebê. Do seu bebê. E provavelmente você vai designar a rota da saúde desse bebê. E ele não pode escolher, ele tá dependendo ali de você, exatamente, da mãe que tá gerando ele, para poder ele tá nascendo saudável. Com saúde e para que ele tenha saúde, né, também. Então hoje em dia a gente chama isso de programação metabólica da gestação. Geralmente isso é feito 6 meses a 1 ano antes da gestação, né? Mas durante a gestação, enquanto você está formando o seu bebê, é muito importante o critério da escolha do alimento. Tá? Porque se a mulher sente fome, vai comer hambúrguer, passa numa rua, sente o cheiro da fumaça daquele quiosque que faz um hambúrguer artesanal, né? Então tem que olhar lá a gordura presente nesse hambúrguer artesanal, que geralmente eles enriquecem com bacon, que é o que com vai carne dar o de sabor, que né? é A gordura, né, que dá aquele sabor, aroma também, aquele irresistível, cheiro mais forte. Né? Então, é evitar mesmo para que o seu bebê não tenha riscos durante a vida, né? Para que ele não seja também, no futuro, uma pessoa com riscos de desenvolver resistência insulínica, porque isso é real. A mulher que já apresenta resistência insulínica com esse diagnóstico de diabetes gestacional, ela pode gerar uma criança, né, que no futuro, devido até a esse quadro de alimentação irregular, né, de alimentação muito livre, né, sem esse critério, né, de alimentos saudáveis. Então, geralmente uma casa em que tudo é franqueado, tudo pode, a geladeira tem de A a Z, os enlatados, né, as caixinhas, os prontos, os semi-prontos, o que vai para o micro-ondas, o que pode socorrer minha fome, a criança também vai ter esse hábito e com certeza vai em alguma fase da vida apresentar alguma doença. Então, a preocupação desse esforço, né, de controlar a dieta nessa fase final com esse risco aí, né, com esse quadro, né, de diabetes gestacional, realmente demanda a retirada da gordura saturada de frituras e alimentos industrializados que contêm esses nutrientes. Falando em alimentos industrializados, é importante que, para qualquer pessoa, né, mas vamos falar para as grávidas com essa preocupação de controlar a glicose, né, olhar os rótulos dos alimentos, né? Então, alimentos que contenham listas enormes de ingredientes, a gente já tem que desconfiar. Lá no finalzinho daquela lista enorme... Não é tanta coisa boa. Quanto mais coisa tem ali, foram mais coisas que precisou para esse alimento ficar pronto. Né? E assim, os últimos ingredientes geralmente são os aditivos, que podem ser os artificiais, os aromatizantes, os edulcorantes, que são os adoçantes, os conservantes. Então, quanto mais aditivos artificiais, maior risco esse alimento traz para a saúde. Também, esses aditivos são lá na célula, assim como eu falei da gordura saturada, né, que estimula a via de inflamação, os alimentos com aditivos artificiais, esses aditivos, esses componentes químicos artificiais criados pelo homem, pela indústria, também vão favorecer essa via inflamatória. Então é outra via que a gente precisa fechar, né?
E, assim, quando for preparar carnes, evitar tostar muito, né? Aqueles alimentos muito tostados, muito queimados. A queima, tanto de proteína quanto de carboidrato, produz substâncias que também são inflamatórias. A gente chama de AIDs, né? Lá na célula, esses AIDs, né, que são os alimentos queimados, vão produzir alterações, substâncias que vão favorecer essa via da inflamação. Então a gente está querendo desinflamar essa mulher, né, que está grávida com esse quadro de diabetes gestacional. Tá? Então, assim, em linhas gerais seria isso. Você falou da questão dos alimentos orgânicos. Eu valorizo muito porque os alimentos orgânicos, ou com a produção ecológica, né? A gente às vezes não tem tanto acesso, até pelo preço, né, gente? Hoje em dia a oferta tem sido maior e por conta da oferta maior o preço também está reduzindo, mas a gente às vezes tem mais facilidade de encontrar um alimento ecologicamente produzido, sem substâncias, né, agressivas ao meio ambiente ou ao alimento ou à saúde humana. Hoje em dia, né, a Embrapa tem feito um trabalho de muito valor, né, com os pequenos produtores. Existem grupos, né, de ONGs que também fazem isso. Então, eles estimulam o pequeno produtor a desenvolver técnicas naturais, né? Então, eles utilizam adubos enfim, mecanismos, né, naturais de reutilização de sobras de alimentos, né? Então eles fazem aquela compostagem. Então os alimentos crescem, são super saborosos, como a Mariana mesma falou, a questão das frutas da safra, elas são mais doces, né? Elas têm uma maturação natural, não precisam ser armazenadas em câmaras frigoríficas e receber uma radiação, né? Enfim, algo que possa favorecer a maturação. Então, são pequenas alterações que a gente faz que o impacto dentro da nossa célula, que a gente já está pensando lá dentro da célula, né, vai ser muito positivo. E aí a gente vai, quando a gente ingere alimentos mais naturais, alimentos livres de fertilizantes, de agrotóxicos ou de aditivos químicos, a gente vai abrir a porta do antioxidante, do mecanismo antioxidante, né? Eu estou resumindo bastante, tá, gente? Mas é para a gente entender em linhas gerais. Então vamos favorecer uma defesa, né, um mecanismo do sistema imunológico mais competente. A célula vai receber estímulos para aumentar, né, essa absorção, essa entrada da glicose para dentro da célula. Então a gente reduz também esse risco da resistência insulínica, tá? Então, a alimentação saudável, ela favorece muito, ela tem um impacto muito positivo, assim, é o pilar, né, da nossa saúde, né? A água também, a ingestão de água, evitar, né, a gente falou dos alimentos industrializados, o consumo de bebidas industrializadas. Refrigerantes a gente nem assim, não precisa nem falar muito porque a gente já tem muito. Tirar mesmo. O refrigerante é uma opção que não pode ser utilizado pela grávida, né? Principalmente, né? Pela composição. Por todo mundo, né? E sucos em latinha, caixinha, da mesma forma. A grávida. Concentração muito alta de açúcar, de vários mesmo aquele que no rótulo, né, relata, né, que não contém açúcar de adição, e sim o açúcar da fruta. No caso da grávida com diagnóstico de diabetes gestacional, ela não deve ingerir aquele suco, porque a alta concentração de frutose, do açúcar da fruta, também vai favorecer, né, o aumento. Pico. É muita quantidade de fruta que precisa para concentrar e conseguir fazer aquele suco, né? Exatamente. Então, sempre o suco, ingira um suco natural, né? Se estiver em casa ou na rua, você leve o potinho de fruta, o seu saquinho, o seu potinho com as fibras, as castanhas. A gente tem que aprender a andar, né, com as bolsinhas térmicas, e isso já tem sido tão comum, né? Existem até programas na televisão já mostrando que tem na marmita, né? As celebridades já fazem isso, porque é a forma da gente se defender,
né, de uma alimentação industrializada ou alimentos que a gente não sabe a origem, não sabe como foram preparados ou como foram confeccionados, né? E às vezes com risco de contaminação, e adquirir, né, alguma outra coisa. Alguma outra patologia. E a gente queria falar um pouquinho aqui agora. E essa diabetes gestacional, ela... depois que o neném nasce, ela tende a sumir, ela pode permanecer? Então, a resistência insulínica que ocorre nessa fase, no último trimestre, né, da gravidez, é devida à presença dos hormônios da placenta. Então, esse desequilíbrio, né, que a gente chamaria, né, mas na verdade ele acontece dentro dessa fisiologia da gestação. Quando o neném nasce, né, a placenta é retirada e aí a produção daqueles hormônios é cessada, né? Imediatamente essa glicemia retorna ao normal, tá? E uma resposta que tranquiliza a gente, né, quando está com esse diagnóstico de diabetes gestacional. Se a gente tem essa preocupação de cuidar do bebê e da nossa saúde, evitar que ele tenha risco de macrosomia ou que faça uma hipoglicemia pós-parto, a gente vai seguir tudo direitinho, que o médico orienta e o nutricionista também. E aí o bebê nasce saudável, né? Durante esse último trimestre da gravidez, a grávida com esse diagnóstico vai ser monitorada mais frequentemente, então o médico vai estar dando esse retorno, né, do controle da glicemia. Isso também é um outro fator né, que vai tranquilizar, é gratificante, né? Esqueci de falar de uma outra estratégia que baixa, que ajuda o controle dessa glicose e que reduz essa resistência insulínica, que é a atividade física. É importantíssima, né, a caminhada, aumentar a frequência dessa caminhada, né? Algum exercício físico, se ela já praticava antes da gravidez, que ela permaneça, que o médico, né, esteja autorizando também, né? Existem grávidas que precisam fazer repouso. E dentro desse repouso, é importante conversar com o médico o que é possível fazer, né, para que também ela não fique somente né, numa posição acamada, enfim, só em caso de necessidade mesmo. Porque a atividade física, ela promove um aumento, né, do receptor da glicose, então ela favorece a redução dessa resistência insulínica. Tá? Então a gente vai ter, né, várias coisas que a gente pode fazer para poder estar melhorando. Exatamente. Vários fatores para ficar de olho. E nesse último trimestre, então, cuidando da alimentação e aumentando a atividade física, imediatamente vai se controlar essa glicemia. E o médico vai respondendo, né, a essa, de acordo com a realização dos exames e as avaliações mais frequentes, com o nascimento do bebê. E essa glicemia volta ao normal, né? E minha orientação é a mesma que eu recebi da minha médica, tá? E eu, como nutricionista, não posso deixar de falar que a alimentação, o máximo que você conseguiu durante esse período de gravidez, que você se esforçou de fazer uma alimentação, de cumprir uma regra, né, de uma alimentação mais saudável, que você leve isso ao longo da vida. Por quê? Um percentual de grávidas que desenvolveu o diabetes gestacional no período de 5 anos pode apresentar diabetes tipo 2, tá? Então vai depender do quê? Né? Depende da resposta dela, o que ela vai fazer para poder melhorar aquilo, e também, como eu falei no início, né? O diabetes gestacional, ele tem causas múltiplas, né? Depende da história familiar, depende do peso pré-gestacional, do peso após o parto. Então, são vários fatores que a gente tem que equilibrar. Por isso que, nesse período pós-parto, a alimentação saudável ela deve ser seguida, hábitos saudáveis, né, de alimentação, ingestão de água, atividade física, para que nesse período de 5 anos, né, não venha uma notícia
muito desagradável. Aí sim, essa notícia é totalmente desagradável, que é o quadro de diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, tá? Então, é só manter atenção, né? Buscar informação, buscar informação com profissionais de saúde, fazer, né? Ter uma rotina de atividade física, né? E alimentação saudável, gente. Hoje em dia a gente tem programas na televisão que ensinam a cozinhar de forma saudável, livros na internet, livros gratuitos. A gente tem uma fonte. Ministério da Saúde, procure também fontes confiáveis, né, quando for pesquisar. No posto de saúde sempre tem o grupo de profissionais, o acompanhamento. Até do acompanhamento que faz a gestação também, eles já passam para o encaminhamento também, né, da nutricionista para fazer o acompanhamento. Isso, então assim, hoje nós temos muitas ferramentas disponíveis, muitos profissionais com aquela disposição de ajudar, né, e de oferecer informação. E eu acredito que diante dessa nossa realidade não seja essa notícia, né, de diabetes gestacional não seja mais aquele pavor que era há uns anos atrás, né? Há como se controlar sim, com uma boa assessoria, né? E até se reverter isso também, né? Exatamente. Então, assim, na minha experiência, eu consegui, né, levar efeito um final da minha gravidez sem essa alteração da glicose. Minha bebê nasceu super saudável, né? Nasceu, posso dizer, até mais saudável do que a primeira, assim, no sentido de que eu não tive diagnóstico nenhum de patologia durante a gravidez, mas a minha segunda nasceu mais, menos inchada, eu fiquei menos inchada, porque o excesso de glicose no sangue também favorece, né, o inchaço, a mulher fica muito inchada, tá? É importante a gente seguir tudo isso que foi falado aí, né? Espero que possa ter ajudado vocês isso aí, essa dica de hoje, né? Muito obrigada. Tem mais alguma pergunta? Compartilhando. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Não? E aí, uma outra coisa também que é importante, às vezes a mulher pode ter dúvida, como que normalmente que descobre isso? É através dos exames de sangue de rotina, né? Que é um ponto que durante a gravidez, né? As consultas, né? Durante a gravidez, o obstetra, o ginecologista, ele vai fazer a solicitação dos exames, porque como a fisiologia da gestação já favorece essa resistência insulínica, como eu falei no início, né, da nossa conversa, a equipe médica já faz o monitoramento, né? No primeiro trimestre ela já faz um acompanhamento e, dependendo do peso corpóreo da grávida, esse acompanhamento vai ser mais frequente. Mais frequente, né? Menos tempo. Isso, né? Então, essa é a dica de hoje que a gente trouxe para vocês. Um abraço para todos, fique com Deus.